Olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, temos vivido dias cercado de muitas incertezas, em relação a toda essa situação da pandemia. Ela trouxe para todo o nosso país e para o mundo uma situação muito inesperada e cercada de, como eu disse, muitas incertezas. Muitas pessoas têm ficado ansiosas em saber quando vamos voltar, nos reunirmos como igreja, e não sabemos ao certo. O decreto está aí até o dia 4 de maio, e no meio de tudo isso nós sabemos que Deus está no controle. Deus tem propósito em toda essa situação. Mas, meus irmãos, algumas certezas nós podemos ter, A certeza de que, como eu disse, Deus está no controle, a certeza de que a palavra dele é viva, é eficaz, e nela nós podemos confiar. Então nós vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. Eu queria que você estivesse abrindo comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. Evangelho de João, no capítulo 14. Ok? Aqui o Senhor Jesus Cristo, ele tinha avisado os discípulos que ele iria passar pelo sofrimento e pela sua morte. Ele já tinha avisado os discípulos quem seria o traidor, aquele que o entregaria à morte. E aí essa situação, essas informações chegaram até os seus discípulos e eles ficaram atemorizados. Eles ficaram também com incertezas dentro do coração deles. E aí, como é que vai ser? Se o Senhor vai passar pela morte, como ficará? O Império Romano virá sobre eles agora, os seguidores do Senhor Jesus Cristo, e como ficaria toda essa situação? A perseguição viria sobre eles, eles sabiam, e eles não teriam mais o seu mestre com eles. Isso meio que perturbou os corações dos discípulos. E em momentos onde o nosso coração fica cheio de incertezas e às vezes até perturbados com as situações, nós temos o Senhor Jesus se achegando aos seus discípulos e agora, na sua palavra, chegando até nós, trazendo a palavra que realmente é a palavra que nos conforta. O que Jesus fez os seus discípulos naquele momento olhar, e o que ele quer que nós, nesse momento, possamos olhar também, No domingo passado, pregando na igreja, eu falei sobre a volta do Senhor Jesus Cristo. E muito bom ver o Senhor Jesus Cristo, como ele tranquilizou o coração dos discípulos. Vamos ler. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, 2 e 3, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estou, estejai vós também. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, eu quero pedir ao Senhor que nessa noite aqui, através da sua palavra e desse vídeo, o Senhor esteja ministrando ao coração dos irmãos que estarão ouvindo. Senhor, são momentos de incertezas e nós temos uma certeza, de que o Senhor é um Deus bom, de que o Senhor está conosco, de que a sua palavra é a verdade, ó Pai. Então, Senhor, através dela, venha ministrar o coração de cada um dos seus servos. Venha tranquilizar os corações no meio de toda essa situação. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, a gente tem essa convicção de que Deus está no controle de todas as coisas. Agora, Deus está no seu trono de glória, regendo todas as coisas, mas nós não devemos lembrar de um aspecto. O aspecto de que o nosso Deus, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele é o Emanuel. E o Emanuel é o Deus conosco. Deus é esse Deus que está regendo tudo e
de uma maneira muito gloriosa, ele está no controle de todas as coisas, mas ao mesmo tempo, por meio do seu Santo Espírito, ele está presente em nós, né? Quando o Senhor Jesus Cristo prometeu que o Espírito Santo viria, e ele veio lá em Atos capítulo 2, ele passa a entrar numa nova etapa da história, que é a história da igreja, né? É o início da história da igreja de Cristo, e isso é marcado pela habitação do Espírito Santo em nós. E devemos entender que nesse processo do Deus Trino, algo maravilhoso acontece. Deus não está meio partido, né? Parte lá nos céus, parte aqui, parte por aí. Não. Deus, ele é um Deus que ele é tanto esse Deus glorioso, que rege todas as coisas, que está sentado no seu trono de glória, sim, mas quando a gente pensa na ideia de sentado, a gente imagina uma cadeira. A ideia de Deus sentado no seu trono de glória é a ideia de como ele como regente, como rei soberano de todas as coisas. Mas esse Deus, sendo esse Deus que reina sobre todas as coisas, esse Deus também se faz presente na pessoa do seu Filho em nós. É o Emanuel, é o Deus conosco. Isso é algo glorioso. O Emanuel, Deus conosco, que veio a essa terra, nesse momento desse texto de João capítulo 14, ele está aqui na terra, habitando no meio de pecadores, e o Senhor Jesus Cristo caminhou com ele, com seus discípulos durante esses anos, fazendo vários milagres, vários sinais que comprovavam que ele era o Messias vindo da parte de Deus. E aí agora o Senhor Jesus Cristo diz que a missão dele está prestes aqui na terra está prestes a terminar, que ele vai morrer, de que ele vai para junto do Pai, de onde ele veio. E naquele momento o coração dos discípulos está atemorizado com essa situação. Seu mestre, seu Senhor, aquele que está caminhando com eles ali, a quem eles estão seguindo, vai voltar para junto do Pai. Temores nos corações dos seres humanos, isso é muito normal. Talvez muita gente está passando por essa situação de temores no coração em relação às incertezas que estão diante de nós. Muitas pessoas estão com incertezas em relação aos seus trabalhos, aos seus ganhos, né? Em relação aos compromissos que têm, como vai ficar, como é que vão honrar os seus compromissos. Pessoas com temores de que será se essa pandemia vai se espalhar realmente, a que momento ela vai chegar a atingir vidas próximas a nós. Não sabemos. Não sabemos quanto tempo as coisas vão ficar como elas estão ainda. Em momentos como esse, eu fico pensando que agora nós podemos entender melhor o que o Senhor Jesus Cristo disse à mulher samaritana, que haveria um momento em que não iria adorar nem no monte e nem em Jerusalém, no templo, mas haveria um tempo, e já chegou com a pessoa do Senhor Jesus Cristo, em que os verdadeiros adoradores adorariam ao Pai em espírito e em verdade. Nós não estamos nos reunindo na igreja, lá no prédio, né? Isso nos faz entender que verdadeiramente a morada de Deus somos nós agora. E esse Deus que veio habitar em nós por meio do seu Santo Espírito, ele nos diz através da sua palavra, por meio do Senhor Jesus Cristo: não se turbe o vosso coração. Era a palavra de Deus para os discípulos naquele momento, quando eles estavam com seus corações turbados ou perturbados. E a palavra de Deus para nós é muito viva nos dias de hoje também, na nossa realidade em que nós estamos vivendo. Nosso coração não precisa estar perturbado, nós devemos crer em Deus, esse Deus, como eu falei, soberano, glorioso. Crede também em mim, é o que o Senhor Jesus Cristo diz, no Emanuel, no Deus presente, no Deus conosco. E ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não for, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus fala de um assunto puxando a perspectiva dos discípulos de não olhar para essa questão terrena, de que eles imaginavam que iriam sem Jesus, iriam estar com a morte de Jesus, eles iriam ser perseguidos, Roma com certeza viria sobre eles, a espada de Roma viria, e aí como ficaria a situação deles? Eles estavam com temor, com medo. Jesus diz: mas lá na casa de meu pai, lá nos céus, tem muitas moradas.
Jesus transporta o olhar dos discípulos para as regiões celestiais, de que lá no céu, na casa do Pai, tem muitas moradas. E Jesus diz: pois vou preparar-vos lugar. Jesus está apontando para o seu sacrifício que ele iria realizar na cruz. Aonde foi que Jesus preparou lugar para nós? Foi na cruz do Calvário, foi quando ele derramou o seu sangue. Foi quando lá ele trouxe perdão para os nossos pecados, nos fazendo agora podermos, através do seu sacrifício na cruz, assentar-nos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus. Foi lá onde ele preparou lugar, para aquele que, crendo nele, pudesse ter a sua morada celestial preparada já. Jesus aponta para o seu sacrifício, para eles ainda continuavam as coisas muito obscuras, porque Jesus diz: eu vou preparar-vos lugar. Agora nós já temos a revelação aqui da palavra de Deus, uma revelação plena que já nos mostra como foi que ele preparou a morada. Foi morrendo na cruz para nos trazer o perdão dos nossos pecados, e a palavra vem hoje, de Jesus vem também nos falar hoje, não precisamos turbar o nosso coração, perturbar o nosso coração, ficar com o nosso coração perturbado, atemorizado. Precisamos crer em Deus, precisamos crer no Senhor Jesus Cristo, porque lá na casa do Pai há muitas moradas, e ele foi lá na cruz e preparou lugar. Agora Jesus, depois de falar de que prepararia um lugar, transportando a perspectiva deles, não tirando a perspectiva do sofrimento terreno, do olhar para cá, mas colocando nas promessas celestiais, na morada celestial, aí o Senhor Jesus Cristo diz: e quando eu for, vos preparar lugar. E agora já sabemos que ele foi na cruz e realizou a obra redentora de salvação. Ele diz: eu voltarei e receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejai vós também. Posteriormente, depois de ter morrido na cruz, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou e subiu aos céus. E lá, ele, depois de ter preparado morada, ele deixou essa promessa de que ele voltará. Como eu disse no domingo passado, reafirmo, nós temos que lembrar dessa promessa gloriosa. Então, enquanto o Senhor Jesus Cristo não volta, porque a gente falou domingo sobre a volta de Jesus, enquanto ele não volta, como é que a gente vai vivendo por aqui, Jesus disse: crendo em Deus, crendo nele, não se turbe o vosso coração. Meus irmãos, eu reconheço que diante de nós temos muitas incertezas, mas nós temos a palavra de Deus como certeza da verdade de Deus para nós aqui. Essa verdade nos revela a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é caminho, verdade e vida. Foi isso que ele disse no versículo 6. Nós temos que aquietar o nosso coração. Salmo 46, 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor Jesus Cristo, quando percebe o coração dos seus discípulos atemorizados, ele vem com essa palavra para eles naquele momento. E Deus vem com sua palavra nesse momento também para tranquilizar os nossos corações. Temos, como eu disse, muitas incertezas, mas Jesus vem com a sua palavra trazer conforto aos nossos corações, dizendo: não se turbe o vosso coração. Que o Senhor Jesus possa estar, por meio da sua palavra, através do seu Santo Espírito, ministrando o seu coração nessa noite, aquietando o seu coração, tranquilizando o seu coração, como ele fez com seus discípulos naquela época. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, ele está no controle de todas as coisas. Crede também em Jesus Cristo. Ele é o Emanuel, Deus conosco. Ele não nos largou aqui, ele está conosco. Ele prometeu que lá no final do Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 20, quando ele disse: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É uma promessa de Jesus. Ele está conosco. Devemos crer em Deus, crer nele, lembrando que a nossa morada celestial está preparada. Lá na cruz do Calvário, quando ele derramou seu sangue, ele preparou a nossa morada celestial, aonde lá não haverá essas preocupações terrenas, não haverá o pecado, não haverá o choro nem dor. Ele prometeu
que ele vai voltar para nos buscar. Ele disse: e quando eu for, eu vos preparar lugar. Depois disso, ele diz: eu voltarei e tomar-vos-ei comigo, para onde quer que eu esteja, estejai vós. Eu não sei como está o seu coração, mas a palavra de Deus nessa noite para nós é: não se turbe o nosso coração. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Querido Pai, eu quero agradecer muito ao Senhor por sua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante. Eu lhe agradeço pela pessoa do Senhor Jesus Cristo, que preparou na cruz um lugar para nós. Um lugar nas regiões celestiais, uma morada junto do Pai. E todos aqueles que creram nele, creram no seu sacrifício, têm a garantia dessa morada celestial. Porque o Senhor Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Então quem creu já nesse sacrifício, Senhor, tem essa promessa maravilhosa. Enquanto, Senhor, aguardamos a vinda do Senhor, a gloriosa volta do Senhor Jesus Cristo para buscar o seu povo, que o Senhor aquiete o nosso coração, aumente a nossa confiança no Senhor. Diante dessa situação, ó Pai, que o país e o mundo está vivendo, que o nosso coração possa estar descansando na pessoa do Senhor e na sua palavra. Muito obrigado, Pai, por ela. Muito obrigado pela sua palavra que nos fortalece. Eu peço que a sua palavra entre em cada lar, fortalecendo, edificando os corações e desafiando, ó Pai, aquelas vidas que ainda não têm a certeza da salvação, a certeza da morada que o Senhor Jesus preparou na cruz, que o Senhor mostre a essas pessoas sua condição de pecadores e que o seu Espírito Santo leve-os a uma fé genuína na pessoa do Senhor Jesus Cristo. É isso que eu lhe peço e lhe agradeço. No próprio nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meus irmãos, ligue para 1, 2, 3 pessoas pelo WhatsApp, forme grupos. Se você quiser ligar pelo telefone, pelo celular para alguém que não tem um WhatsApp, se você quiser reunir sua família, ore, vamos orar. É tempo da gente estar clamando a Deus para que Deus esteja avivando, fortalecendo a fé do seu povo, para que Deus esteja nos enchendo da sua presença a cada dia. É disso que nós precisamos. Nós precisamos adorar a Deus verdadeiramente, em espírito e em verdade. Que nós possamos, nesses dias onde não estamos podendo nos reunir lá no prédio da igreja, lembrar que era esse tipo de pessoas que Deus está procurando. É os que o adoram em espírito e em verdade, não é no templo em Jerusalém, não é no monte, não é no prédio, é onde eles estão. Aonde estiver cristãos, pessoas que são verdadeiros adoradores, ali está a igreja de Deus reunida. Que Deus abençoe cada um, que nós possamos juntos estar nos fortalecendo em oração, é o que eu proponho que nós façamos daqui a pouco. É sim importante, isso não tira a deficiência que está no aspecto da comunhão, da koinonia. Realmente estamos deficientes nisso, por isso ela é muito importante para nós, mas enquanto não podemos estar juntos fisicamente, presencialmente, para nos fortalecermos, façamos isso com as ferramentas que Deus tem nos dado. Um forte abraço, Deus abençoe cada um, Deus supra as necessidades do seu lar, Deus lhe abençoe com santidade na presença de Deus, que Deus lhe abençoe com provisão, que Deus lhe abençoe nas áreas que você precisa. Deus abençoe seu casamento, seu lar, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus esteja lhe abençoando. Forte abraço, Deus abençoe. Ligue para 1, 2, 3 pessoas, ou se não puder, mas em casa, reúna sua família, tire tempo de oração. Um forte abraço, Deus os abençoe.